vida vivificada por Cristo. Paulo já dizia assim: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele falava que o seu corpo, aqui na terra, ele dizia: o meu corpo, o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Ele já falava que nós sermos vivificados, mas com a presença agora na nossa alma, no nosso espírito aqui na terra, vivificado pela comunhão com Deus e o Espírito Santo de Deus fazendo presente em nossas vidas. 24 horas por dia a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E nós não estamos sós. Quando o Senhor foi para os céus, Ele disse: deixarei convosco o Consolador. Não vos deixarei órfãos, não. Não vos deixarei órfãos, não, queridos. Eu vou para o Pai, o Senhor disse, mas deixarei convosco a minha presença aqui na terra. E nós recebemos a presença de Deus. Quando nós aceitamos a Ele aqui na terra, somos reconciliados com Deus, recebemos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, que testifica por nós, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E nós podemos sentir a sua presença aqui na terra. O homem não pode andar aqui na terra sem comunhão com Deus. Ele pode até viver naturalmente falando, mas ele não tem alegria na sua alma, ele sente o vazio na sua alma. E muitas vezes as pessoas nos perguntam, muitas vezes os nossos colegas até perguntam, falando assim, naturalmente, sem entender o porquê do vazio que existe em nossas almas. Ah, queridos, eles dizem assim: existe um vazio na nossa vida. Não é assim. Nós às vezes estamos ali só e sentimos aquela solidão em nossas vidas. Nós sentimos ali um vazio em nossas vidas. Eles falam assim, de um vazio que existe nas suas vidas, mas por não entenderem que esse vazio que existe em nossas vidas é a falta da presença, da comunhão com Deus aqui na terra, através do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, aqui habitando em nossas vidas. É esse vazio que existe em nossas vidas, que a única forma de homem ser preenchido aqui, esse vazio que existe na sua vida, é quando ele aceita a Jesus Cristo como Salvador da sua vida. E Jesus continua dizendo a Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Olha, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. Existe o nascimento natural do ventre da nossa mãe, que nós também nascemos também, Nicodemos, do ventre da nossa mãe, mas existe também o nascimento espiritual. Ele diz aqui: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele faz uma comparação do vento. O vento sopra para um lado e para outro, e não sabemos a sua direção. Eu não sei, o vento está soprando aqui no momento em minha direção, mas ele pode mudar. De repente ele vem de trás para frente, da frente para trás, e nós não sabemos a direção do vento. E Nicodemos ali, o Senhor explicando a Nicodemos: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, para onde vai. Assim todo aquele que é nascido do Espírito. Para Nicodemos entender, querido, o Senhor falou ali de um fenômeno aqui da natureza, do vento aqui da natureza, para explicar que não sabemos a direção do vento, mas ele fala que comparado a esse fenômeno da natureza também, quando nós aceitamos a Cristo, nós nascemos de novo. E para explicarmos esse nascimento, esse novo nascimento que acontece em nossas vidas, só a pessoa que recebe esse novo nascimento é que entende, é que compreende. Porque o homem natural não entende as coisas de Deus, que são coisas espirituais. Mas quando ele abre o seu coração e deixa Jesus entrar na sua vida, ele começa a entender, a compreender. Ah, eu nasci de novo. Eu estou entendendo, Jesus está na minha vida. A presença do Espírito Santo de Deus eu posso sentir. Ele intercede por mim com gemidos inexprimíveis, seja ali no seu lar. E você vai buscar a presença do Senhor no seu quarto ali,
no seu leito ali, você está orando a Deus, você sente a presença do Senhor, você chora de alegria, queridos, com a presença de Deus em nossas vidas, seja você lá de Piedade, de Boa Viagem. Um dia nós vamos chegar naquela redondeza por ali, querido, para pegarmos ali nas praças de Boa Viagem, mas por enquanto estamos aqui na Praça do Viário de Pernambuco, para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas vocês podem acessar no YouTube, ali tem predicadores itinerantes ali, vocês podem assistir as pregações que são realizadas aqui nesta praça, para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele continua dizendo, Nicodemo respondeu e disse: como pode ser isso, Senhor? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e nós aceitais o nosso testemunho? Mas era sempre assim, queridos. Jesus teve muitas oposições de muita gente naquela época. Uns aceitavam, outros não aceitavam, outros abriam seu coração, deixavam a palavra de Deus fazer um milagre nas suas vidas, recebiam curas e milagres. O Senhor em nenhum momento ele fez acepção de ninguém aqui na terra, ele recebeu a todos, não fez distinção de ninguém. Todos ele recebeu com a palavra de vida, de salvação, de cura, de milagres, de maravilhas aqui na terra. Em nenhum momento ele despediu alguém sem aquela pessoa ali querendo não receber, porque ia depender da pessoa querer receber, como aconteceu com aquele jovem rico. Quando o Senhor ali disse, o jovem rico perguntou a Jesus como é que ele faria para herdar ali a salvação, a vida eterna. O Senhor disse para ele: olha, vende tudo que tu tens, dá aos pobres e segue-me. Ele baixou a sua cabeça, voltou atrás, porque ele não quis, mas o Senhor ofereceu a ele a salvação. Ofereceu a ele a salvação, a morada celestial, a morada ali, na glória ali, mas ele não quis, queridos. Ele baixou a sua cabeça, ele voltou atrás, ele preferiu abraçar a sua riqueza. A minha riqueza é importante, e ele ficou ali. Jesus disse para ele: vende tudo que tu tens, dá aos pobres e segue-me. Ele abraçou a sua riqueza e não quis seguir a Jesus, não quis. E não é assim muitas vezes aqui na terra. Quantas pessoas aqui na terra, queridos, têm dado mais importância a riquezas materiais aqui na terra e têm se esquecido do mais importante, as riquezas celestiais. O Senhor fala: buscai primeiro o reino dos céus, do reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele nos ensina que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e depois as outras coisas. Ele vai ali conceder-nos conforme a sua vontade e o seu querer, queridos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. E ele continua dizendo: na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como quereis se vos falar das celestiais? Glória seja dada ao nome do Senhor. O Senhor fazia comparação do vento ali, explicava a ele de coisas terrestres aqui na terra, para ele entender, queridos, o novo nascimento. E o Senhor falava: se eu estou falando de coisas terrestres, como é que se eu falar das celestiais? Se tu não entender nem terrestres, como é que tu vai entender as celestiais? Ele diz assim: se vos falar de coisas terrestres e não crestes, como quereis se vos falar das celestiais? E não é assim, queridos. O homem, quando ele começa no Evangelho, a gente entende que está começando ali a tomar leite, né? Tomar leite, os primeiros fundamentos da palavra de Deus, através do ensinamento da Escritura Sagrada. Ele ainda não está maduro, ele está começando a aprender, começando a caminhar, mas o mais importante ele recebeu, que foi a salvação, e ele caminha aqui nesta terra. Nós ainda não tem conhecimento. É assim mesmo, que quando alguém se converte,
ao Evangelho, está começando agora a caminhar, começando agora a aprender, vai fazer o discipulado, e se você pergunta o versículo, ele não sabe nem responder ainda, porque está começando ali nos fundamentos do Evangelho. Diga ali, João 3,16. Cadê a resposta? A pessoa se cala, porque está começando a aprender, e foi assim comigo. Quando eu comecei no discipulado do Evangelho, as pessoas me perguntavam um versículo da Bíblia, eu não sabia responder. Eu não sabia. João 3,16, eu não sabia. E é assim também, quando nós começamos, iniciamos aqui a nossa caminhada aqui na terra. É assim mesmo, queridos. Nós observamos aí pessoas, doutores aqui com formação superior, mas quando começa no fundamento do Evangelho, está começando a tomar leite ainda. Apesar de ter conhecimento científico, mas para o Evangelho, queridos, ele está ainda começando a caminhar. Feito uma criança, tomando leite, até amadurecer, queridos. É assim no Evangelho. É por isso que às vezes nós encontramos irmãos bem simples, bem humildes, auxiliares da igreja do Senhor, que tem um conhecimento bem aprofundado da Bíblia Sagrada e prega o Evangelho com autoridade, com sabedoria dos céus. Nós ficamos assim, admirados. Como é que pode um simples irmão não ter estudo, não ter formação superior, mas ele tem um conhecimento celestial das coisas celestiais, ele tem um discernimento espiritual das coisas de Deus. E é assim que acontece, queridos. Nós podemos observar, estamos ouvindo uma entrevista de um coronel aqui na Rede Brasil, quando ele estava ali dando a sua entrevista, o irmão que estava entrevistando ele, apesar de um homem que tinha formação, tinha conhecimento, tinha cultura aqui na terra, mas o irmão fez a pergunta a ele: quem é o seu professor da escola dominical? Aí o irmão confessou, na verdade, queridos, disse para os espectadores ali, os ouvintes dali da televisão, é um simples auxiliar da igreja, da qual ele fazia parte. Mas por que, queridos? Porque ele está começando ainda nos fundamentos dos ensinamentos da Bíblia Sagrada. Não tem ainda, não é maduro ainda. Apesar de ter conhecimento, ter cultura, mas lhe falta o mais importante ainda, né? Aprender a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e assim caminhar buscando conhecimento, crescendo na graça, no conhecimento da palavra de Deus. Olha, como o Senhor dizia ali para Nicodemos: na verdade te digo, que não dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho? Se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, como tereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, Filho do homem que está no céu. Glória seja dada ao nome do Senhor. O primeiro a subir na glória eterna, o primeiro a adentrar as mansões celestiais, Jesus Cristo. Ele venceu a morte, ao terceiro dia ele ressuscitou, estava ali os anjos glorificando a Deus. Entrai o Senhor da glória, entrai o Senhor da glória, na glória ali celestial, os anjos louvavam e glorificavam o Senhor. Está entrando o Rei da glória, está entrando nas mansões celestiais. Ele venceu a morte por nós aqui na terra, aqui na cruz. Ele venceu a morte. Da mesma forma ele está dizendo: vocês também vão entrar no reino da glória, mas para isso vocês também têm que fazer como Jesus Cristo. Como ele disse, ele ser o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Ele falava desse caminho tão maravilhoso. É esse caminho que nós também temos que trilhar aqui na terra. É o caminho da verdade. Nós temos que falar a verdade que salva, é a verdade que transforma. Jesus é a verdade aqui na terra. E se o homem quer encontrar aqui salvação, ele tem que ter o caminho da verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se ele for no caminho do engano, da mentira, ele não vai encontrar salvação não, queridos. Vai não. Porque ele tem a palavra de Deus. A nossa vida tem que se conformar com a palavra de Deus. Se fugir disso, nós estamos aqui vivendo no engano, na mentira aqui na terra. Aí estão os falsos profetas, os enganadores aqui na terra, ensinando aqui mentiras, falsas heresias aqui na terra. E as pessoas não examinam a Escritura Sagrada e têm caído nos enganos de Satanás aqui na terra. Têm caído nos erros, errais por não examinar as Escrituras. Porque tendes nela poder de Deus para a salvação, queridos. O homem tem errado por não examinar a Escritura e cai no engano.
Aí vem os falsos profetas, começam ali a falar, vem por aqui, por este caminho que você vai encontrar salvação. Começa ali a oferecer o céu e a terra aqui da terra. Quando o Senhor diz, quando ele foi para a glória, todo poder foi me dado no céu e na terra, todo poder é do Senhor, a salvação é do Senhor. Ele dá aqui, quem recebê-lo, abrir o seu coração e deixar Jesus fazer esse milagre na sua vida. Aí ele dá a salvação. Mas se você quiser, não é por força, nem por violência, a pessoa não é obrigada a ser evangélico, a ser crente aqui na terra, a ser cristão aqui na terra, não é obrigado. Você só serve a Deus por livre e espontânea vontade. E assim que ele diz que nós temos que pregar o evangelho e dizer para a humanidade que Jesus é a esperança, é a salvação e nos concede vida eterna até chegarmos ali no reino da sua glória. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quantos, queridos? Inclusive as pessoas chegam até a dizer: ah, ninguém está no inferno. Não existe inferno. As pessoas não têm esse costume de dizer aí na mídia. O inferno só é reservado ali para Satanás e os demônios aqui na terra. Mas aqueles também, queridos, que não obedecerem a Deus, não seguirem ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, estão também, como diz no Romanos 3:23, porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. E ele diz, serão lançados nesse lugar de tormento. Infelizmente, essa é a realidade. Jesus dá exemplo ali do rico e Lázaro, e ele mostra ali no lugar de tormento, existe esse lugar. E quantos, queridos, estão descendo para esse lugar de tormento? Quantos? Inumeráveis no mundo inteiro. Quantos rejeitaram a Jesus Cristo? Apesar de nós pegarmos o Evangelho, pegamos o Evangelho e dizemos, é simples a salvação, é simples, não é complicado não, queridos. É só você abrir o seu coração e deixar Jesus lhe salvar, lhe transformar. Nos faz lembrar um pregador lá dos Estados Unidos, David Wilkerson. Agora, em 2011, ele partiu para a glória. Mas nas suas pregações, ele falava assim, abre o teu coração e deixa Jesus entrar na tua vida. Era dessa forma que ele pregava ali na cidade de Kentucky. E inclusive tem um filme aí que é chamado A Cruz do Punhal. Quem já assistiu o personagem deste filme ali, que representa ali David Wilkerson, dos pregadores ali dos Estados Unidos que começaram o desafio jovem em todo o mundo. Inclusive aqui no Brasil tem um desafio jovem ali em Caxangá, onde os irmãos saem ali para recuperar os jovens que estão no mundo das drogas. Inclusive até o governo, até a prefeitura apoia o desafio jovem do Recife aqui, lá na Caxangá. O próprio prefeitura apoia e caminha também as pessoas que estão aí envolvidas no mundo das drogas para serem recuperadas. Existe ali um lugar aqui, que é um lugar chamado Palavra da Vida ali, que os jovens são levados ali e ficam ali um tempo ali, até se recuperarem ali do vício, da dependência da droga. Mas tem orientação espiritual, os irmãos pegam ali o Evangelho, para que eles possam ter uma vida agora, olhando para o autor e consumador da sua fé, olhando para o Senhor, vivendo o Evangelho aqui na terra, rejeitando os oferecimentos de Satanás aqui na terra. Mas glória seja dada ao nome do Senhor. E o Senhor continua falando para Nicodemos. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, e importa que o Filho do Homem seja levantado. Mas que serpente era essa? E quando aquele povo ali de Israel começou a murmurar, estavam ali no caminho ali da cidade, e que o Senhor tinha falado para ele, uma cidade que eles pudessem ali, que mana leite e mel. Mas no caminho dessa cidade, eles encontraram ali um reino ali de Edom, e nesse caminho eles não puderam passar, porque aquele rei disse que se eles passassem por aquele caminho ali, eles morreriam à espada. Então os israelitas ali
circundaram ali aquele lugar e não passaram por aquela cidade. Mas no caminho eles começavam a murmurar. E começavam a murmurar, e o Senhor observava. Eles começavam a dizer: Senhor, Moisés, tu tiraste-nos do Egito para nós morrermos aqui sem pão, sem água aqui no deserto, Moisés. Começavam a murmurar. E Moisés ali, querido, o servo de Deus, observando ali o murmúrio, as pessoas murmurando ali. E nós observamos ali, muravam ali. E Moisés, o Senhor falava ali, né? Eles falavam ali, murmuravam. E depois o Senhor disse, mandou umas serpentes ali ardentes, e aquelas serpentes ardentes começou ali a picar aquele povo. E aquele povo começou ali a morrer. Muitos morreram ali, do povo de Israel ali, que estava a caminho da terra prometida, queridos. Mas muitos ali começaram ali a perecer, a morrer. E as serpentes ali picavam e as pessoas morriam. E eles começaram a clamar a Moisés: Moisés, fala com Deus, Moisés. Fala com Deus para que Ele possa aqui nos perdoar. Tem misericórdia de nós, Moisés. Eles começaram a clamar ali para que Moisés orasse a Deus, para que Deus ali livrasse eles daquela serpente ardente ali, que quando picavam eles morriam. E o Senhor está dando um exemplo aqui, como Moisés levantou aquela serpente no deserto. Assim importa que o Filho do Homem também seja levantado. Mas o Senhor e Salvador, Jesus Cristo, foi levantado em uma cruz. E naquela cruz Ele levou o pecado da humanidade sobre Ele. Isaías 53 diz que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Levou sobre Ele naquela cruz. E aquela serpente ali, queridos, que Moisés levantava ali, quando Satanás estava aqui, veio aqui esta terra aqui, estava Adão e Eva ali no jardim do Éden, ele usou uma serpente para tentar Eva. E aquela serpente ali começou a falar e a dizer para Eva que não tinha problema nenhum que ela comesse daquele fruto ali, daquela árvore da ciência do bem e do mal. E, queridos, essa mesma serpente estava ali, representada ali, naquela cruz ali. Mas eles olhavam, o Senhor disse: faz, Moisés, uma serpente abrasadora ali. E Moisés fez uma serpente de metal, que depois, na outra tradução, diz que é uma serpente de bronze. E aquela serpente de bronze ali, queridos, simbolizava Satanás e o mal, o pecado que existia ali na vida ali dos israelitas ali naquela época. O pecado estava ali naquela serpente. Eles olhavam ali: Senhor, eu me arrependo, Senhor, do que eu tenho feito aqui na terra. Eu me arrependo, Senhor, de murmurar contra ti. E eles eram perdoados, eram, queridos, sarados ali daquela picadura ali, daquela serpente. Eles não morriam. Mas aquela serpente ali, quem estava ali naquele pedestal ali, olha, seja dada ao nome do Senhor, naquela vara ali, levantada ali, aquela serpente, representava ali o pecado lançado sobre Jesus Cristo. O pecado estava sobre Jesus Cristo. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, como cordeiro sem pecado, levou sobre ele os nossos pecados, naquela representação ali, o Senhor dizendo ali: olha como Moisés levantou aquela serpente no deserto, assim importa que eu também seja levantado. Ele falava também que ele seria também levantado também agora em uma cruz. Jesus seria levantado. Mas aquele pau ali, aquela vara ali, queridos, que representava ali, como ele diz aqui, nos livros de Números, capítulo 21, que fala sobre esse episódio que aconteceu com o povo de Israel. Mas aquela serpente ali, queridos, que os queridos entendam, né, para eles olharem aquela serpente, só olharem a serpente, mesmo porque se simbolizava Satanás e o mal, como é que eu poderia adorar aquela serpente? Eu não poderia adorar aquela serpente. Simbolizava Satanás e o mal.
significava que o pecado estava lançado sobre Jesus Cristo. Ele levou ali, naquela haste ali, onde aquela serpente estava ali, de bronze, e Moisés levantava aquela serpente de bronze, eles olhavam para a serpente de bronze ali, simbolizando o pecado que foi lançado sobre Jesus Cristo. Ele tomou sobre ele os nossos pecados, a nossa culpa, levou sobre ele as nossas enfermidades, como está ali registrado no livro de Isaías capítulo 53. Então ele tomou sobre ele a nossa culpa, a nossa enfermidade, o pecado que existia, a condenação que existia sobre nós. E aquela haste ali, onde estava aquela serpente ali, que simbolizava Satanás e o mal aqui na terra, não é para que eles adorassem não, queridos, não é para adorar não. Na religião as pessoas dizem isso, né? Não tem esse costume de dizer, olha, não dizem isso, eles dizem isso, queridos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Dizem que aquela serpente ali, eles não fizeram uma serpente ali para adorar? Não dizem isso. Como é que alguém, os israelitas, iriam adorar um símbolo de Satanás e do mal aqui na terra? Como é que eles poderiam fazer isso, queridos? Não poderiam adorar uma serpente, não. E se eles fizessem isso, eles estariam em pecado com Deus, como aconteceu mais na frente. Em 2 Reis, no capítulo 8, se me foge a memória, estava ali o rei Ezequias, e eles pegaram aquela serpente que Moisés ali fez ali de bronze ali, para colocar naquela haste. Eles fizeram colocar aquela serpente naquele templo ali, e chamaram aquela serpente de Neutsan, e começaram a adorar aquela serpente. O rei Ezequias viu aquilo, ficou indignado. Como é que pode o povo de Israel se prostrando diante de uma serpente aqui na terra? E eles chamavam aquela serpente Neutsan, Neutsan, Neutsan. Começavam a adorar aquela serpente. Meu Deus. Aí Ezequias pegou aquela serpente ali, que eles recolheram ali, desde a época de Moisés. Recolheram aquela serpente ali. E Ezequias pegou aquela serpente, quebrou em pedaços, e jogou fora aquela serpente, queridos. Jogou fora aquela serpente. Então aquela serpente não era para ser adorada não. E Ezequias provou isso. O homem de Deus, o rei ali, que servia a Deus, ele quebrou aquela serpente em pedaços. Não é para adorar não, queridos. O único digno de adoração, de honra, de glória é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o Senhor Criador dos céus e da terra. É isso que Ezequias queria dizer àquele povo de Israel. Eles estavam adorando aquela serpente que Moisés tinha feito no passado, há muitos anos atrás. Eles colocavam ali naquele templo e chamavam aquela serpente Neutsan, e adoravam e se prostravam junto àquela serpente. Ezequias chegou, quebrou em pedaços e jogou fora, para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus está falando aqui como Moisés levantou